Oi, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Esta é a terceira semana do nosso PET, tá? E o tema central desta semana é o Brasil em mapas. E o subtema seria transportes e comunicação. Então, o nosso PET dessa semana, ele vai falar com vocês sobre os meios de transportes e os meios de comunicação. Então, ele traz um texto falando dos principais meios de transportes que nós utilizamos no Brasil. Ele começa falando um pouquinho sobre a tração animal, né, que foi o primeiro meio de transporte utilizado, né, que eram os animais para transportar os minérios, né, lá entre o século XVI e o século XIX. Depois ele fala um pouquinho sobre as ferrovias, que foi o primeiro meio de transporte utilizado no Brasil, tá? Isso entre fim do século XIX e a primeira metade do século XX. E ele fecha esse quadro sobre as rodovias, que é o meio de transporte mais utilizado nos dias de hoje, tá? Os meios de transporte vinculados à rodovia começaram a ser utilizados no Brasil a partir da segunda metade do século XX, né? Isso destacando que o meio de transporte hoje mais utilizado são as rodovias, né? Que trazem e levam mercadorias para todo o território nacional. Detalhe, não é só as rodovias que nós utilizamos. Nós temos o transporte ferroviário, temos o transporte aéreo, né, e entre outros. Só que o que nós mais utilizamos é o transporte rodoviário, tá? Também fala, no último parágrafo da página 54 do PET de vocês, fala que entre os séculos 16 e 18, né, a comunicação ela era feita basicamente por meio das correspondências que eram levadas pelos mensageiros, né, as cartas, que hoje a gente quase não utiliza mais, porque os meios de comunicação foram evoluindo juntamente com a tecnologia, tá? Então hoje, se você quer falar com alguém, ou você usa uma chamada de vídeo, ou WhatsApp, né? Até mesmo por e-mail, mas as cartas, elas foram deixadas de lado. Nós também temos aí a importância do telefone, do rádio e da televisão, que são meios de comunicação, tá? Uma coisa que é importante vocês perceberem que os meios de transporte e meios de comunicação, eles não acontecem de forma homogênea em todo o território brasileiro. Nós temos regiões que têm uma grande concentração e esses meios de transporte e comunicação são muito evoluídos, grande parte da população tem acesso, né? Mas nós temos regiões onde essas tecnologias ainda não chegaram a todo mundo, tá? Então o texto vai falar sobre essas transformações pelas quais os meios de transporte e de comunicação passaram, tá? E ainda passam nos dias de hoje. As atividades, elas começam com um mapa sobre as redes de transporte, né? E aí pede para vocês falarem qual é o título desse mapa, né? Como que você pode identificar esses meios de transportes mapeados. A questão 2 é sobre os meios de transportes, né? Rodoviário, ferroviário, aeroviário, aonde eles se concentram, né? Então tem que analisar a imagem para dizer onde eu tenho mais a utilização desses meios de transporte. A questão 3 é para vocês compararem a rede rodoviária, né, que é a questão das estradas, com a rede ferroviárias, que são os trens, as ferrovias, tá? Para vocês dizerem qual é a mais extensa, né, e por que isso acontece. A questão 4, vocês têm uma charge, então é a interpretação dessa charge, né, falando sobre os meios de comunicação nos dias de hoje. A questão 5 é para você dizer para mim quais são os meios de comunicação que você e a sua família utilizam para saber notícias sobre o coronavírus, né? E também um assunto bem pertinente que é sobre as fake news, né? Como que vocês tentam descobrir se uma informação ela é verdadeira ou é falsa, tá? Então isso é o assunto da nossa segunda semana do PET. Boa semana de estudo para vocês. Lembrando que, se vocês ainda não enviaram as atividades do volume 1, por gentileza enviar. Eu preciso estar registrando as atividades de vocês, tá? E se você já está terminando as atividades do PET, volume 2, também pode estar enviando.
Meu e-mail está no Facebook da escola. Boa semana de estudo, até mais!